Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN. Na TV Seridó, você tem a oportunidade de apresentar e divulgar o seu talento ou contratar um horário e fazer o seu programa. Você, empreendedor, poderá contar a sua história e divulgar também a sua empresa. Para melhores informações, ligar Neta Araújo, prefixo 84999 365560, Carlos Araújo, 8499857 1761. Na TV Seridó está localizada na rua Benjamin Constante 68, ao lado da barbearia Sal. Você, cantor de Jucurutu e região do Seridó, você tem oportunidade de adquirir um espaço para ensaio na TV Seridó, apenas R$20 uma hora, nos mesmos telefones acima. A Secretaria de Educação e Cultura e a Filarmônica Francisco Batista dos Santos Lula promoveram o primeiro Festival de Música de Jucurutu de 17 a 19 deste mês. Através de oficinas, o evento oportunizou aos músicos uma melhor formação técnico-instrumental. O contato com professores especialistas resultou em um espetáculo de jovens talentos na Praça Altran Lopes. Um evento pensado para contemplar os alunos que são estudantes de instrumentos de sopro, percussão, teclas e canto, e em parceria com o IFRN. E a expectativa nossa é de receber aqui pessoas de várias cidades do Rio Grande do Norte e também de outros estados e regiões, como exemplo de pessoas de São Paulo que estão vindo, pessoas do Ceará que já estão aqui, da Paraíba. Foram 2 dias de cultura e entretenimento. Amostras de grupos antecederam a apresentação unificada que resumiu o aprendizado adquirido durante todo o festival. Prefeitura Municipal de Jucurutu, o Poder Executivo Municipal, é uma grande honra e muita satisfação mesmo de estar recebendo vocês aqui, dando aqui as boas-vindas. Vocês, com esse, vamos dizer, a palavra que eu procurei lá, vai no seminário aqui do Centro de Música. Eu acredito que todos que gostam da área, que gostam do setor, estão aqui participando. Na responsabilidade pelos momentos prazerosos de boa música, estiveram os mais de 250 participantes, oriundos também de outros municípios e estados. A melhor acolhida, que vocês tenham momentos inesquecíveis, porque se vocês estão aqui é porque vocês amam o que vocês fazem. Todos os musicistas tiveram alojamento, transporte e refeições por conta da administração municipal. O IFRN e a UFRN figuraram, respectivamente, como parceiro e apoiadora fundamentais para o sucesso da realização. Bom, o Festival de Música, na cidade de Jucurutu, ele vem, na verdade, chancelar o que a gente tem feito com o IFRN, a Filarmônica através do Maestro Canindé, e para a gente aqui é muito importante transformar Jucurutu nessa cidade polo da música, polo do ensino musical. Então a gente foram aqui 3 dias de muitas oficinas, de muito aprendizado musical, mais de 200 alunos aqui nas oficinas. Então acho que Jucurutu tem a ganhar muito com essa formação musical aqui, principalmente das filarmônicas, aqui da região.
Jucurutu é meu lugar, aqui o povo é mais feliz. Pessoal, mais uma notícia boa para vocês, para a população de Jucurutu. Estamos aqui, junto com os vereadores, fazendo entrega do fardamento para toda a criançada. Aqui no Rita Medeiros foi um momento simbólico, mas quero dizer que toda a criançada da rede municipal de ensino estará recebendo um fardamento digno, um fardamento bom, de boa qualidade, para vir todos os dias às escolas aprender a ler, escrever, enfim, os ensinamentos que a educação nos dá. Então a gente fica muito gratificante e quero agradecer também aos vereadores que vêm nos apoiando nessa gestão, nessa causa da educação também. Então está aqui a nossa satisfação em ver no rosto de cada criança o sorriso, a alegria de receber esse fardamento. E para nós isso não tem preço. Muito obrigado e parabéns a toda a criançada da Rede Municipal de Ensino. Jucurutu é meu lugar, aqui o povo é mais feliz. Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Boa noite todos os telespectadores, boa noite, internauta. Hoje aqui tem um programa diferente. Eu vou entrevistar aqui o meu cunhado, doutor em agronomia, doutorado, Júlio Justino. Ele vai contar um pouco assim, aqui da sua história. Vem aqui, doutor Júlio Justino. Senta aí, eu vou mostrar para ele antes, que tem um tempo aí, é o Oásis do Sertão aí, vai. Essa composição é homenagem ao Portal do Vale, nosso oásis do sertão. Poeta Carlos Araújo, parceria com o maestro Canindé Sena. Clima quente na pegada do sertão. Portal do Vale é a nossa opção. Em área de lazer, espaço gourmet, tudo pensado pra mim e pra você. É canto de alegria e amor, coração de Jucurutu. Tomar banho de piscina e confraternizar, ouvindo boa música nos recepciona. Os finais de semana com mais animação, então vamos juntos nos alegrar. Só no Portal do Vale você pode encontrar. Portal do Vale, o oásis do sertão, tempero que inspira e já virou tradição. Suas piscinas, águas puras cristalinas, alegria da cidade, querida Jucurutu. Portal do Vale, o oásis do sertão, tempero que inspira e já virou tradição. Suas piscinas, águas puras cristalinas, alegria da cidade, querida Jucurutu. Portal do Vale, nosso oásis do sertão.
pensado pra mim e pra você. É canto de alegria e amor, coração de Jucurutu. Toma banho de piscina e confraternizar, ouvindo boa música nos recepciona. Os finais de semana com mais animação, então vamos juntos nos alegrar. Só no Portal do Vale você pode encontrar. Portal do Vale, o oásis do sertão, tempero que inspira e já virou tradição. Suas piscinas, águas puras cristalinas, alegria da cidade, querida Jucurutu. Portal do Vale, o oásis do sertão, tempero que inspira e já virou tradição. Suas piscinas, águas puras cristalinas, alegria da cidade, querida Jucurutu. Alegria da cidade, querida Jucurutu. Portal do Vale, nosso oásis do sertão. Valeu aí, galera. Bom, Júlio, vamos começar? Vou fazer uma pergunta para você aqui. Com uma palavra só, Júlio Justino, entre erros e acerto, como você se define hoje um professor, doutor, arquivo em conhecimento? Inicialmente eu quero dar uma boa noite. Isso. A todos os conterrâneos, telespectadores aqui da TV Seridó, e em especial os conterrâneos de Jucurutu. Pronto. Com relação à sua pergunta, Carlos, eu me defino como uma pessoa realizada. Como professor de agronomia, do curso de agroecologia do IFRN, lá do campus de Panguaçu. Pronto. Então, Júlio, pode começar a falar sobre a sua biografia, sobre tudo aquilo que você, todos os seus conhecimentos, tudo aquilo que você viveu, você reviveu, você saiu da Pedra Branca e muito cedo, né? Com 9 anos, veio para Jucurutu, de Jucurutu foi para Florânia, e aí você ingressou a sua carreira estudantil, né? Pode continuar. Carlos, eu quero agradecer o seu convite, né? Obrigado. Por me dar esta oportunidade para mim falar sobre a minha biografia, um relato de minha vida estudantil e um pouco da vida profissional durante todo esse tempo. Então, eu saí daqui de Jucurutu, já como profissional de nível superior, em 1990. Já faz 33 anos que eu saí daqui de Jucurutu. E no período para trás, eu também, na época de estudante, eu sempre morava fora. Então, apesar de eu ser uma pessoa daqui de Jucurutu, eu sou pouco conhecido. Então, esse é um momento para mim se apresentar aqui, falar um pouco da minha biografia, um pouco da minha história, porque eu sou muito pouco conhecido aqui. A turma, essa geração de 40 anos para cá, pouca gente me conhece, a não ser os familiares mais próximos e alguns amigos. Uhum. Então, eu sempre morava na zona rural, meus pais moravam na zona rural, né? E a primeira escola, vou começar pela primeira escola. Na nossa comunidade, que era Pedra Branca, onde você lá morava, isso. Na Pedra Branca, lá não existia escola. Então, o meu pai tinha 7 filhos e a comunidade era grande. Então, na época, o nosso saudoso Nelson Queiroz, o pai de Nelter Queiroz, era o prefeito. E meu pai procurou Nelson Queiroz para que ele criasse uma escola lá. E o prefeito disse: olha, Vicente, eu posso arranjar a professora desde que você arranje o local na sua casa para funcionar a aula enquanto a gente constrói um grupo escolar. E dê a estadia da professora.
Então, de pronto, meu pai aceitou, né? E a minha primeira professora foi irmã da Luz, dona, falei o nome há pouco tempo agora. Da Luz. Irmã da professora da Luz Paulino. Certo. Né? Então, ela foi para lá, morando na nossa casa. A escola funcionava lá, né? E meu pai continuou cobrando a escola. E Nelson Queiroz disse, olha, desde que você doe o terreno, a gente constrói o grupo escolar. E meu pai doou o terreno lá na Pedra Branca, onde hoje existe a escola. E o nome da escola é Escola Municipal Júlio Pereira. Júlio Pereira. Que Júlio Pereira era o tio da minha mãe e foi quem doou esse terreno no dia do casamento da minha mãe. Ela ganhou essa propriedade de presente, propriedade de 35 hectares. Que maravilha. E aí foi construído esse grupo escolar lá e, em homenagem a Júlio Pereira, é o nome dessa escola. E isso só funcionava até o 2º ano. Então, quando eu cheguei aos 9 anos, que ia começar o 3º ano, já não tinha mais estudo para lá, nessa comunidade. E aí eu vim para a cidade, com 9 anos, eu vim morar num sítio mais próximo, a 3 quilômetros, e todo dia eu vinha montado na garupa de um jumento, morando na casa de um tio meu, que é Antônio Justino, assistir aula no 3º e 4º ano, 2 anos assistindo aula. E quando cheguei à 5ª série, tinha que fazer um exame de admissão e tal, que é o ginasial hoje, né? E aí eu vim morar na cidade, eu tinha 12 anos quando eu vim morar na cidade. Mas mesmo assim, todo dia eu vendia banana, eu saía de porta em porta com a bacia de banana na cabeça do meu avô Marim. Empreendedor, né? Pois é, então, todos os dias eu estudava à tarde e todos os dias pela manhã eu vendia banana na rua. Eu já sabia as principais clientes, era só uma bacia de banana. Pronto. E à noite eu ia vender na escola, eu ia vender cocada, que a minha avó fazia, cocada e dindim. Então eu trabalhava de manhã, estudava à tarde e à noite ainda ia na hora do intervalo vender lá na escola que eu estudava, né? E eu sempre trabalhava e estudava. E, Carlos, eu nunca fui reprovado em toda a minha vida estudantil, nunca fui reprovado em nenhuma disciplina. Eu lembro que você era... Eu estudava à noite com a lamparina. Quando eu morava na zona rural, eu estudava com a lamparina, com farol, a querosene. E nunca fui reprovado, certo? Eu tinha um sonho, que o sonho era estudar. Né? Então, e aí, quando... Eu tinha um professor, um primo que era professor de matemática lá em Florânia, e ele sempre ficava pedindo ao meu pai para deixar que eu fosse estudar lá em Florânia. E eu já tinha saído, com 9 anos, tinha saído de casa e não fazia mais questão de morar num canto ou no outro. E aí, com 12 anos, eu fui para Florânia, estudei a 6ª, 7ª e 8ª série em Florânia. Quando terminei o ginasial, voltei para Jucurutu, para fazer o 1º ano do 2º grau, né, que é o 1º ano do 2º grau. Estudei 1 ano. E quando foi no início do 2º ano, a diretora da escola, lá, Neumann Queiroz, chegou lá com um aviso. Na época, Nelson Queiroz já era deputado, convidando alunos que quisessem fazer o exame de seleção no Colégio Agrícola de Jundiaí. E aí eu já tinha saído de casa de 9 anos, quem primeiro levantou a mão fui eu. Opa, eu quero ir. Então ele encheu um carro aqui, a caminhoneta da prefeitura, nós fomos tudo em cima da caminhoneta daqui para Jundiaí, lá em Macaíba, fazer o exame de seleção. E eu passei. E de prontidão fui para o Colégio Agrícola de Jundiaí, não estranhava mais, eu estava com 16 anos. Né? Aí estudei 2 anos no Colégio Agrícola de Jundiaí, terminei com 17 anos, fiz o vestibular para agronomia, na ESAM, passei, graças a Deus, no primeiro vestibular e me formei engenheiro agrônomo com 22 anos de idade. Aí voltei para a cidade, foi quando eu voltei aqui para Jucurutu, comecei a trabalhar como professor do estado
Em 1988, eu fui o gerente da emergência, na época do governo Geraldo Mello. E teve uma seca grande e eu fui convidado para ser o gerente da emergência aqui do município. Nesse período, eu criei uma empresa de elaboração de projetos agropecuários, a Etagro, que fiquei à frente dessa empresa durante 16 anos, elaborando projetos e prestando consultoria e assistência técnica para os produtores rurais do estado quase todo. A empresa foi se espalhando, a gente elaborava projetos para várias agências do Banco do Nordeste, Banco do Brasil. Então eu trabalhava como professor e tinha essa empresa. E quando foi em 1990, eu já estava aqui com 4 anos em Jucurutu e a empresa foi crescendo. Em 1990, o Banco do Nordeste me convidou para atuar mais especificamente em Açu, porque já tinha conhecido alguns projetos meus de elaboração de projeto, e a convite do Banco do Nordeste eu aceitei, fui morar em Açu em 90. Então, já faz de 90 até hoje, eu fui embora para Açu. Tem alguns anos, Então, eu sou pouco conhecido aqui, porque eu passei minha vida quase toda estudando fora e depois de profissional fiquei aqui os 4 anos, fui para lá e depois eu atuei nessa empresa durante 16 anos e aí vendi essa parte da minha empresa, arranjei um sócio, depois vendi a empresa para um colega, que é Júnior de Chiquinho Rodrigues, casado com Vivi. Ele é o proprietário dessa empresa que eu constituí, a Etagro, e aí eu enveredei como servidor público, trabalhei como engenheiro agrônomo na prefeitura do Alto do Rodrigues e trabalhei como consultor e instrutor do Sebrae, na região do Vale do Açu. E em 2006 eu passei no concurso do IFRN lá de Ipanguaçu. Abriu as inscrições no primeiro concurso, eu passei no concurso para engenheiro agrônomo administrativo e para professor. Passei nos 2 concursos do IFRN. Atuei 2 anos como técnico administrativo, engenheiro agrônomo, na fazenda do IFRN, lá em Panguaçu. E em 2008 comecei a minha atuação como professor. E aí, como professor, o professor tem que estudar, Aí, como professor, eu fiz mestrado, sempre dando aula, e fiz mestrado lá em Mossoró, na UFES, na mesma faculdade, na antiga ESAM, onde eu me formei em engenheiro agrônomo. Então, eu fiz o mestrado em sistema de irrigação e drenagem, já que eu era professor de irrigação. Eu sou professor de recursos hídricos, irrigação e drenagem, também de máquinas e mecanização agrícola. Certo? Então, eu fiz o mestrado e depois do mestrado ingressei no doutorado. Fiz o meu doutorado em manejo de solo e água. Isso tudo é em relação à minha área de atuação, Já que eu sou professor de irrigação, então eu cada vez mais me especializei nessa área. Se expandindo. E na minha atuação enquanto projetista e consultor na região da Etagro, o meu forte era a elaboração de projetos de irrigação. Então, já tinha essa experiência prática em elaboração de projetos de irrigação e por isso que eu fui ser professor e fiz mestrado e doutorado nessa área. Estou muito satisfeito com essa minha área de atuação enquanto profissional. Isso é importante. E assim, como que funciona esse seu projeto com a agricultura? Como funciona? Você tem algum adubo que coloca, fertilizantes, essas coisas assim? Você desenvolveu alguma coisa assim? Sim, a área de agronomia é uma área muito ampla, Apesar de eu ser professor de uma disciplina mais específica de irrigação, mas aí o engenheiro agrônomo ele acaba tendo um conhecimento mais eclético de como conduzir a cultura, Então, antes de entrar no IFRN,
eu trabalhava com agricultura convencional. É aquela agricultura que pode usar os agrotóxicos, os adubos químicos. Então, eu, como engenheiro e consultor dos produtores, eu prescrevia, baseado nas análises do solo, os adubos químicos, os venenos para combater as pragas, as doenças e tudo mais. Mas, quando eu entrei no IFRN, aí a história mudou, porque lá é um curso de agroecologia. É um curso que vai de encontro com a agricultura convencional. A agroecologia, ela preconiza as técnicas naturais, sem agredir o meio ambiente, tem que respeitar as questões ambientais, sociais, em equilíbrio com a natureza, certo? Então, aí eu tive que me readaptar e me reconstruir os meus conhecimentos de agronomia para a agroecologia. Então, e mudou um pouco os conceitos, né? E eu venho a cada dia, tem que estudar, né? Então, eu sou um eterno estudante. Você se especializou nesse negócio das pragas que dá nas pragas que dá por exemplo, no algodão, na lavoura, esses tipos de coisa que a gente vê por aí, que às vezes na televisão, às vezes a gente vê o pessoal fazendo mostrando como funciona para matar os insetos, essas coisas. Sim, apesar da minha área, o forte da minha área, o meu doutorado é Olha o Vicentinho aqui, meu cunhado também. Irrigação aqui. E drenagem. Irrigação e drenagem. Então, o meu forte é dimensionar sistema de irrigação, calcular quanto de água as plantas precisam para cada cultura, em função do ciclo da planta, em função dos dados climáticos, da evapotranspiração de cada município. Então, meu forte é isso aí. Mas também a gente, com a prática, a gente vai botar água numa planta e se a planta está doente, tem que saber cuidar, né? Tem que saber cuidar. Então, quando era na agricultura convencional, aplica um veneno lá, um inseticida específico para aquela praga, ou um fungicida, ou um bactericida para combater. No caso da agroecologia, aí tem que trabalhar a base da agroecologia, a gente não usa veneno. Então, primeiro tem que fortalecer o solo, a planta tem que estar bem nutrida, bem sadia. Então, a gente não visa principalmente, se a planta adoece, se uma praga está atacando é porque a planta está doente e o princípio fundamental é porque ela deve estar com algum desequilíbrio nutricional. Então, a gente tem que trabalhar primeiro o solo, deixar o solo bastante fértil. E se ainda surgir alguma praga, existe alternativas para combater essas pragas. Hoje, tanto existem produtos comerciais que são permitidos no sistema agroecológico, no sistema orgânico, que tem menor impacto ambiental, tem menor índice de toxidez e que tem tem menos problemas de saúde, né? Porque quando aplica um veneno, adoece o aplicador e adoece quem come, e o ambiente mata as pragas, extermina os inimigos naturais, tudo. Na agroecologia já é diferente. Então tem que ficar tudo em equilíbrio, né? E ao final, no meu encerramento, eu vou ler para vocês um verso que eu criei, que é o verso da agroecologia, né? Pronto. Meus alunos já sabem, né? No encerramento eu fiz um verso, né? Que você gosta da poesia, né? Eu gosto da poesia. E eu vou fazer isso aí no final da nossa conversa. Pronto. Então, como você fez a pergunta no controle de praga, existem muitos produtos alternativos para isso. Até a urina de vaca, existem várias caudas orgânicas. Hoje os produtos biológicos avançou muito, tem muitos produtos biológicos que combatem as pragas, ovéria, tricodermas e muitos outros, né? E existem produtos também comerciais que são permitidos, produto à base de cobre e outros que são permitidos e que têm menor impacto ambiental do que os outros produtos usados na agricultura convencional.
Porque tem um feirante ali que eu acho que ele foi o seu aluno. Aí a neta, toda vida que vai lá, ela vai lá nessa barraca lá porque disse que é orgânico. Eu fui o aluno do Júlio. Sim, foi aluno nosso lá. E ele fala muito bem de você. E aí os produtos dele tudo são orgânicos, isso e aquilo, e a neta sempre tá comprando lá. Sim. Ela gosta do tudo que seja orgânico. Banana, né? Mas pode continuar. Ô Carlos, eu queria relatar um pouco de como era a minha vida quando comecei a estudar na zona rural. Né? Então, quando eu tinha 9 anos, que a escola mudou, que o grupo escolar ficava a 3 quilômetros da casa onde a gente morava, né? E aí meu pai deu um jumento para cada um dos filhos homens ir para a escola. Ele disse, olha, esse jumento é seu, cuida dele. Então, cuidar do jumento, que ele falou, era dar comida e água, cuidar dele, né? Cuidar, né? Então, aí, em 1972, teve uma seca muito grande, e o açude não encheu e não tinha comida para o jumento. E eu digo, e agora, como é que eu vou cuidar desse jumento? Aí você já foi. E eu lembro que lá na Pedra Branca tinha um pé de feijão bravo, perto do engenho, lá às margens do açude. Acho que eu lembro desse pé. Eu não sei se foi meu pai que mostrou e falou que aquilo ali era comida de jumento. Eu tinha 9 ou 10 anos. Mas eu ainda tenho a lembrança que a única comida que eu dava para jumento era feijão bravo. Era feijão bravo. E não matava, não? É muito rico em proteína, né? Porque falava que feijão então, bravo mata, né? E eu tenho um apreço quando nas minhas aulas de campo, que eu vejo um pé de feijão bravo, eu falo para os meus alunos, eu digo, olha, isso aqui foi a fonte de alimento que eu sustentei o jumento que eu ia para a escola, né? Isso é bacana. E gravou isso na memória, né, desse jumento. O nome dele era Segredo. E eu lembro que teve depois da professora Geralda, a professora que eu esqueci o nome, a professora Geralda, irmã de dona da Luz Paulino. Depois da professora Geralda veio a professora Francisca Alves. Era a dona Neném. Dona Neném. Né? E teve um casal. Ela casou com Moacir Caetano. O Moacir era trabalhador do meu pai e a professora morava lá também. Eles começaram a namorar e casaram. Meu pai fez uma festa do casamento para eles. E foi? Foi meu pai que patrocinou essa festa, matou porco, matou carneiro, galinha. E eu ainda lembro dessa festa do casamento, que foi uma cavalgada que nós saímos da Pedra Branca para a igreja aqui em Jucurutu. Nossa. Mais de 10 quilômetros. E eu vim montado nesse jumento Segredo, as noivas na frente, viemos para o casamento e quando voltamos foi um almoço. Aquela festa. Era uma festa, foi uma festa grande, eu lembro desse negócio ainda, acredita? Não, eu lembro, a Francisca ainda é minha prima, era minha prima. Isso. Outro relato que eu quero fazer também, comparando com hoje. Hoje, quando um filho diz, pai, eu estou precisando de dinheiro, manda aí um Pix para mim, tem que ser de imediato. Quando eu fui estudar em Jundiaí, naquela época, imagina aí, 1978, e o dinheiro acabava lá em Jundiaí. Como que ia mandar o Pix, né? Tinha que mandar uma carta pelo correio. Essa carta, meu pai morava na zona rural, essa carta chegava no correio aqui em Jucurutu, meu pai só vinha no dia da feira, no domingo. Então, quando ele recebia essa carta, ainda ia vender uma ovelha. Para mandar o dinheiro. Vender uma ovelha e mandar o dinheiro por vale postal. Eu só ia receber esse dinheiro por mais de 30 dias. Chegava o vale postal lá no Colégio Agrícola de Jundiaí, eu ainda tinha que receber nos correios, lá em Macaíba, Então aí eu fico comparando. Não era fácil, né? O filho, às vezes um filho diz, pai, eu quero dinheiro. Manda um Pix. Às vezes a gente está dirigindo, ainda quer que tem que parar o carro para mandar o dinheiro. Imagine, na minha época eu estudava, que o dinheiro chegava a mais de um mês, né? Comparando com isso. Mas mesmo assim eu era um estudante feliz. E apesar de todas essas dificuldades, né? O meu sonho era estudar. Né?
E Dá um cruzilhão pra foto. E com toda essa dificuldade, mas a gente estudava com gosto, né? Feliz. Mas naquela época, eu lembro, a gente trabalhava lá com seu pai lá. O pai morreu, eu fiquei muito novo, então o finado Júlio e o Moacir, que fazia o papel do pai. A gente usava, a roupa que a gente usava para ficar bonito era um short, camisa de Voto Mundo e um short de Voto Mundo também. Isso aí é aquele azulão, né? Então, hoje em dia, os filhos, eu vejo lá na loja da neta lá, menina com 8 anos, mãe, eu quero essa roupa aqui. A mãe vai dar? Não, eu quero essa. Ah, não gostei dessa, não gostei daquela. E a mãe vai embora porque a filha não gostou de nenhuma. A mãe gostou, mas a filha não gostou. Então eu lembro, a primeira calça comprida, o primeiro sapato, era muito complicado. E hoje as criançadas já nascem já com a roupa da moda, né? A minha mãe é quem costurava a roupa da gente. Meu pai comprava uma peça de tecido. Para os homens era tudo igual. A gente só vinha uma festa aqui que era no Natal, né? Né? Então minha mãe costurava as roupas, vinha todo mundo com a roupa só. As meninas eram a roupa, os vestidos tudo igual, e aí os homens com a roupa tudo, compravam uma peça de tecido. A neta falou que não fazia tudo igual. A neta falou que não gostava. Que não gostava muito das roupas. Carlos, hoje eu sou professor de máquinas e mecanização agrícola, e eu falo com meus alunos, eu digo, olha, esse conhecimento que eu aprendi a gostar de máquinas, é porque quando eu fui estudar em Florânia, eu fui trabalhar num aluguel de bicicleta. Eu com 13, 14 anos, eu cheguei a ser o gerente do aluguel de bicicletas e tomava conta de 10 bicicletas. Yeah. Então, todos os dias pela manhã eu tinha que consertar essas bicicletas. À tarde eu ia estudar e quando eu chegava, levava as bicicletas para alugar na praça. Mas todo dia tinha bicicleta quebrada, pneu furado, corrente. Os meninos subiam as calçadas, empenavam os aros. Até desempenar a aro eu aprendi. Então eu passava a manhã toda, todo cheio de graxa, ajeitando essas bicicletas, trocando bacia, ajeitando catraca, emendando corrente. E aí eu digo aos meus alunos, eu aprendi a gostar de mecânica porque eu fui mecânico de bicicleta quando eu tinha 14 anos. Pois é, então, né? eu sempre trabalhei e estudei, certo? Eu nunca aprendi a jogar bola, porque eu não tive tempo de jogar bola. Eu só trabalhava e estudava. Só trabalhava e estudava, né? Pois é isso. Pois é. Se você quiser encerrar, falta 20 minutos. Eu vou puxar aqui o verso da agroecologia. Isso, puxa aí. Para me encerrar aqui, porque quando eu me tornei professor lá no IFRN, foi um choque para mim, porque a agroecologia é totalmente diferente da agricultura convencional, né? É. Então, foi uma mudança de paradigma e eu me vi naquela situação. Eu fui estudar, eu comprei um livro da Embrapa de agroecologia e fui estudar o que era agroecologia para poder passar no concurso. E aí, quando eu entrei lá, eu diante de todo aquele paradigma, aquela mudança e tudo, aí eu fiz esse verso. Só procurando aqui. É isso aí, gente. Vamos aguardando um pouquinho aqui. Vamos lá. O Júlio Os meus alunos conhecem esse verso. No primeiro dia de aula eu sempre mostro para eles. E esse verso está publicado na minha tese de doutorado, que está disponível aí na internet. Se você botar Júlio Justino, você vai ver os meus trabalhos, as minhas publicações, a minha tese de doutorado está lá. Tem os agradecimentos que tem na minha tese. Eu falei um pouco dessa minha história que eu estudei lá no sítio Pedra Branca. Tem lá também. Então, o verso da agroecologia.
A agroecologia vai além da ideologia. Os gestores, os professores e os alunos precisam conhecer a agroecologia. Não basta apenas a teoria, nem produzir com tecnologia. A busca constante pela autonomia, o rural merece crescer, atender aos princípios da sociologia, o meio ambiente em equilíbrio e harmonia. É isso que precisamos ser para fazer agroecologia. Para fazer agroecologia bem nutrido, com saúde e energia, planejar a produção que exceder com entusiasmo e alegria, conhecer o mercado através da economia, se organizar para vender, satisfazer a freguesia. É isso que precisamos ser para fazer agroecologia. Para fazer agroecologia, além de estudar, é preciso pesquisar, experimentar e testar. É preciso inovar, diversificar, vivenciar e praticar para poder acreditar. É preciso respeitar as questões raciais, etnias, costumes e a cultura popular. É isso que precisamos fazer para a agroecologia acontecer. Pronto. Eu quero agradecer essa oportunidade. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, telespectadores. E tenham todos uma boa noite. Deixa eu mostrar aqui o vaqueiro apaixonado aí, vai. Carlos Araújo, o poeta. Desse vaqueiro e uma morena, montado num cavalo alazão, com espora e gibã, a plateia aplaudindo a coragem do vaqueiro. Estourando a boiada, o vaqueiro conheceu uma morena que mudou teu coração. Eu não sei se eu estava no céu ou se eu estava no cedro. Traga cerveja e uísque, meu patrão. Quando eu chamei essa morena dos olhos da cor de mel que roubou meu coração. Os seus olhos castanhos brilhavam em direção desse vaqueiro. A ousadia dela foi tão grande, subiu da garupa do meu alazão. Desse vaqueiro e uma morena, montado num cavalo alazão, com espora e gibã, a plateia aplaudindo a coragem do vaqueiro. Estourando a boiada, o vaqueiro conheceu uma morena que mudou teu coração. Eu não sei se eu estava no céu ou se eu estava no cedro. Traga cerveja e uísque, meu patrão. Quando eu chamei essa morena dos olhos da cor de mel que roubou meu coração. Os seus olhos castanhos brilhavam em direção desse vaqueiro. A ousadia dela foi tão grande, subiu da garupa do meu alazão. Eu não sei se eu estava no céu ou se eu estava no cedro. Traga cerveja e uísque, meu patrão. Quando eu chamei essa morena dos olhos da cor de mel que roubou meu coração. Os seus olhos castanhos brilhavam em direção desse vaqueiro. A
do meu alazão. É isso aí, não sei se eu estava no céu ou se eu estava no cedro. Agora, ô Douglinha, fica em pé aqui, vamos tirar uma foto em pé nós dois aqui. Valeu, agradeço aí a todos os telespectadores que estão aí. Agradeço aqui o Júlio, doutor, mestre, doutorado em agronomia, né? Quero agradecer ao Júlio por aceitar o convite de falar um pouco da sua história aí. E eu fico muito feliz de estar aqui batendo esse papo com o Júlio, inclusive o Vicentinho está ali. E Vicentinho, vem aqui, vamos tirar uma foto nós três aqui. Mas é uma honra tê-lo aqui, inclusive hoje meu cunhado, fico muito feliz. Isso, agora pode dar a sua consideração final aí? Falar alguma? Bom, mais uma vez eu quero agradecer, Carlos, por essa oportunidade. Obrigado. Para me vir aqui na TV Seridó, né? Fazer um breve relato sobre a minha biografia e minha vida estudantil e um pouco da vida profissional durante toda essa atuação. E dizer, Carlos, aqui tem o IFRN, um campus aqui em Panguaçu, aqui em Jucurutu, né? Que está se instalando agora. Pois é, rapaz. Inclusive eu fui convidado para participar do projeto de arborização. Isso é muito bacana. Vai ser um né? desafio plantar árvores ali em cima de pedras. Nas ali. pedras, né? Mas você é o cara, Mas né? nós vamos fazer aquelas árvores crescer ali, aqui no campo de Jucurutu, do IFRN. Bom, você tem os seus conhecimentos aí, do solo aí, que pode transformar tudo, né? Vamos fazer o solo lá, é isso aí. Vamos fazer tem que lá. trazer de fora, que lá só tem pedra mesmo. No meio das pedras lá, você... É isso aí, gente. Um grande abraço. Valeu. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Bom, esse programa de hoje vai se chamar... Como é que é? Deixa eu ver, como é que eu vou dar o nome desse programa? Dá o nome desse programa hoje aí. Não, a sua biografia aí, como é que é o nome aí do seu... Júlio Justino... Não? Valeu, gente. Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN.